Meus amados e queridos irmãos, você que nos acompanha nessa transmissão, é um prazer poder estar mais uma vez com vocês, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, do ensino do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento e na sequência nós teremos alguns cânticos para louvar e agradecer ao nosso bom e maravilhoso Senhor. Deus bendito e glorioso, nosso Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, tem derramado sobre a Tua graça, tem nos preservado, ó Pai, com vida, com saúde, diante desse momento tão turbulento que temos vivido, diante das dificuldades que têm se apresentado, ó Pai, nós temos visto a Tua mão sustentadora sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando do mal, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando nesse instante no qual nós nos colocamos aqui com o objetivo de Te louvar, Te bendizer, ó Pai, de compartilhar um pouco da Tua palavra, do Teu santo e rico ensino, ó Pai, que é tão precioso para a nossa vida. Continue, ó Pai, nos abençoando, derramando sobre nós a Tua graça tão especial, é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. Graça e paz aos irmãos, boa noite a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro cântico, Alfa e Ômega. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Tu que estás assentado trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. O grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Teus tabernáculos, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece teus átrios.
O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos teus atos vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Pois o Senhor é só isso. Não negará nem alguns que vivem eternamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, e vamos fazer leitura a partir do versículo de número 24, indo até o versículo 28. Evangelho segundo nos escreve Mateus, capítulo 16, dos versículos 24, indo até o versículo 28. O texto das Sagradas Escrituras, nessa passagem, nos diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nós vamos orar mais uma vez, na sequência daremos continuidade ao nosso estudo.
Santo Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, certos da Tua direção, do Teu cuidado, e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, Pai, de meditação na Sua palavra, momento no qual nós nos colocamos aqui com o único objetivo, Pai, de olhar para a Tua palavra, de tirar da Tua palavra a bendita instrução para a nossa vida, para a nossa caminhada. Pedimos, Senhor, então, que o Senhor nos abençoe, continue derramando sobre nós a Tua graça bendita, abrindo a nossa mente, Pai, para que possamos crescer como discípulos do Senhor, como povo do Senhor, povo escolhido pelo Senhor, chamado pelo Senhor. Pai, abençoe as nossas vidas e nos edifique pela Sua mensagem, traga a clareza à nossa mente através da Tua mensagem, da Tua palavra, que nós te pedimos, no santo e bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, esse texto no qual nós lemos dá base para a nossa conversa de hoje sobre a vida do discípulo, a vida de um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém pode seguir a Cristo, caminhar com Cristo, sem negar a si mesmo, sem tomar sobre si o preço do discipulado. Ninguém pode desenvolver uma vida de discípulo do Senhor sem entender quem é Cristo, sem seguir a Cristo, sem negar a si mesmo, as suas vontades, o seu domínio sobre a sua vida, entender que o Senhor da nossa vida, da nossa história, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor, sobre a nossa vida. Quando olhamos para a vida de Jesus, entendemos que após a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo orientou aqueles que estavam com ele, seus apóstolos, a uma tarefa muito clara e específica àqueles discípulos, uma tarefa especial e fundamental para a igreja. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. A ordem do Senhor é clara: façam discípulos de todas as nações, façam discípulos de todo o povo que vocês passarem, levem adiante essa mensagem salvadora. É isso que Jesus Cristo mostrou aos seus discípulos após a sua morte e ressurreição, essa necessidade que as pessoas tinham de entender quem é Cristo e viver com Cristo, para Cristo, desenvolvendo a sua vida. O desafio que a igreja enfrenta nesse período, falando quanto à questão do discipulado, que ela tem enfrentado, e especificamente nós somos esses que enfrentam hoje essa realidade, está ligado que muitos focam a vida da igreja com a questão do crescimento numérico. Olham para a vida da igreja pensando que para que a igreja cresça e desenvolva, ela tem que crescer numericamente. Esquecem que o crescimento numérico é consequência de um outro crescimento, o crescimento da intimidade com Deus, do desenvolvimento de uma vida de discípulo do Senhor. Então, discipulado não é só o crescimento de membros, não é seguir apenas um conjunto de regras de discipulado, porque as pessoas acreditam muitas vezes que discipulado é um programa que a igreja tem dentro do seu currículo, né? Assim como nós temos a escola dominical e tem as classes que seguem uma linha de estudo e assim vai se desenvolvendo. Alguns pensam que o discipulado é apenas mais um currículo na vida do cristão, mas discipulado é muito além do que um programa dentro da igreja, é muito mais do que crescer numericamente. Discipulado envolve muito mais coisas, vai muito mais além de questão numérica de membresia. O foco do discipulado está no verdadeiro crescimento na fé, no desenvolvimento da fé, na vida do discípulo de Jesus Cristo, seguindo a Jesus Cristo, desenvolvendo a sua vida com Cristo. Outra questão que é importante quando nós falamos da questão do discipulado é que nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos para Cristo. Nós somos chamados por Cristo para viver com Cristo, para caminhar com Cristo e chamados a fazer discípulos para Ele, não para nós mesmos, mas discípulos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor
sobre a nossa vida. Então nós não fazemos discípulos para nós mesmos, fazemos para Cristo. Nós só seremos capazes de avançar na vida do discipulado para preparar pessoas para uma caminhada com Cristo, se realmente nós somos discípulos de Jesus Cristo. Só é capaz de produzir um discípulo de Cristo aquele que é um discípulo de Cristo. Eu só posso fazer discípulo se eu sou discípulo. Isso é extremamente essencial para que a gente possa desenvolver. Primeiro, entender que discipulado não é uma questão de crescimento numérico, não é uma questão de um programa que a igreja segue, mas é vida com Cristo, caminhada com Cristo. E se é caminhada com Cristo, eu só posso gerar um discípulo de Cristo se eu sou um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando a gente fala de discipulado, muitos têm essa confusão. Confundem discipulado cristão com questões de opinião. Porque diversas passagens bíblicas abrem espaço para algumas discussões. Abre espaço para se pensar de uma forma, de outra forma. E a questão que se levanta, que se apresenta diante de nós, é que diante das opiniões e dos pensamentos, como nós vamos produzir o que realmente se torna essencial para que a gente possa avançar e crescer. Essa é uma das questões que nós precisamos prestar atenção e entender que discipulado não é uma questão da nossa opinião, mas é o que Deus nos fala por meio da sua palavra. Ele nos deixa a sua palavra para que a gente possa avançar, crescer no conhecimento dele. Nós, pautados pela sua palavra, então, nós vamos crescer e desenvolver na fé, entendendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para a nossa história. A nossa preocupação como discípulos de Cristo, de Jesus Cristo, é fazer novos discípulos, ou seja, a produtividade na vida do cristão. Então, por isso é bom a gente parar e observar como é a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Nossa vida é ser alcançados pelo Senhor, fazer discípulos para o Senhor, preparando esses novos discípulos, capacitando esses novos discípulos, direcionando esses novos discípulos, não pelas nossas impressões, não pela nossa vontade, não pelo nosso entendimento, mas pela palavra de Deus, e unicamente pela palavra de Deus. E assim a gente cresce e desenvolve, assim a gente chega no ponto essencial, crucial, como discípulos de Cristo, entender o cerne, o centro da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória como discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos, semana passada a gente falou da formação do discípulo, uma questão, mas eu quero trazer essa questão de volta aqui. No estudo passado nós tocamos aqui de uma forma mais profunda, mas eu quero relembrar aqui para que a gente possa avançar. Isso é crucial para a vida de um discípulo. A formação do discípulo, ela é uma iniciativa do Senhor. Ela não é minha iniciativa, não é sua iniciativa, ela vem de Deus. Não existe discipulado sem que Deus nos chame, sem um chamado específico de Deus para a nossa vida. A ação inicial não é nossa de irmos até Deus, é Ele que vem até nós. Ele vem até nós e nos chama para caminhar com Ele. É um chamado próprio, específico do Senhor, para que nós possamos caminhar com Ele e desenvolver a nossa vida com Ele. Ser chamado por Deus é ser chamado para seguir ao nosso Senhor, é ser chamado para conhecer o nosso Senhor, é ser chamado para amar o nosso Senhor. Por isso a iniciativa não é do homem, ela é totalmente de Deus, ela sempre vai ser de Deus. Nós, como igreja presbiteriana do Brasil, nós somos de raiz histórica e reformada. Nós acreditamos na soberania de Deus sobre todas as coisas. Nada foge ao controle, ao comando
do nosso Deus. E nós entendemos essa realidade, que tudo vem totalmente de Deus. Nós não temos nada de bom a apresentar ao Senhor. Então por isso o Senhor vem até nós e nos tira da onde nós estávamos perdidos nos nossos pecados e nos chama a viver e a caminhar com Ele. É interessante olhar e observar isso na história. Não é uma invenção nossa, mas é algo que vem chamado realmente de Deus para a nossa vida. Se você observar Gênesis 12, indo até o versículo 9, você vai ver que Deus, ele aparece a Abrão. Até aquele momento era Abrão, depois ele é transformado em Abraão, mas era o Abrão. E Abrão é chamado por Deus: olha, você vai sair da sua terra, da sua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou multiplicar a sua descendência, e eu vou te abençoar. Você será abençoado. Foi a promessa de Deus a Abraão. Por isso, nós vemos ali que na vida de Abraão, a manifestação direta da bênção, um chamado específico para a vida de Abraão. Ele vai e segue. Ele sai da sua terra, da sua parentela, sai daquela religião que ele vivia, e agora ele vai caminhar com o verdadeiro Senhor e Criador de todas as coisas. E Deus se manifesta ali e o chama para caminhar com Ele. Outro exemplo do Antigo Testamento é a vida de Moisés. Moisés, Deus chamou Moisés, fez com que ele retornasse ao Egito e usa a vida dele para libertar o povo daquele período de cativeiro, de escravidão. Assim também foi que a vida dos discípulos, conforme nós já temos visto nos estudos sobre essa questão do discipulado, o Senhor chama eles, aborda eles à beira-mar e diz o seguinte: sigam-me, caminhem comigo, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. É a graça de Deus que toca no coração de uma pessoa. É a graça de Deus que nos habilita a seguir o ensino de Cristo. É graça, é um dom imerecido, é um favor imerecido. Nós não somos capazes, mas o Senhor derrama a sua graça. Nós não temos condições, mas o Senhor nos coloca como Ele quer, para fazer o que Ele quer. Por isso nós vemos que o amor do Senhor é que nos ensina, caminhando pelo amor do Senhor. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele envia Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para ser o nosso substituto, para dar a sua vida por mim e por você. Aqui reside a base do discipulado, a plena consciência de que há um chamado de Deus para nos abençoar e para nos transformar, nos levando a ser canais de bênção, para abençoar outras pessoas. Através de Abraão, o Senhor abençoou uma nação. Ele não teve noção do que o Senhor iria fazer e o que o Senhor fez. Com Moisés não tinha noção do que o Senhor faria com a sua vida. Ele libertou o povo da escravidão e direcionou o povo para a terra prometida. Os discípulos não imaginavam como seria o ministério de Jesus. Sabiam que conforme o tempo que caminhava com o Senhor, sabiam que Ele não era qualquer pessoa, mas eles não tinham dimensão da obra que Jesus veio realizar. Jesus deixa claro que a iniciativa não é do homem, ela é de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e des fruto. O Senhor nos chama a viver de uma maneira digna, de uma maneira conforme Ele nos direciona na sua palavra.
Mas eu quero caminhar com vocês aqui apontando uma outra questão. A vida do discípulo, ela se desenvolve em santidade, na busca de uma vida santa. E aqui se faz necessário lembrar qual é o significado dessa palavra, santo. Na Bíblia, a palavra santo, ela significa separado. Alguém que é santo é alguém separado. Santo não é uma classe de crente, não é uma classe específica que existe a pessoa, existe aqueles que são simpáticos à fé, existe o cristão e existe o santo. Não, não é assim. Não tem essa classificação. Santo é todo aquele que é chamado por Deus, separado por Deus para viver com o Senhor. A palavra separado, essa separação consiste em uma não identificação com o mundo e as suas tradições para uma vida com o Senhor. Levando em conta que o chamado de Abraão para ser santo, ou seja, separado por Deus, o Senhor o separou para que ele não se identificasse com o mundo, e o mundo que ele vivia era um mundo de uma tradição politeísta. Muitos deuses. Essa questão não é diferente para nós hoje. O Senhor nos separa para que nós não venhamos a nos identificar com o mundo, as suas paixões, as suas corrupções, os seus deuses, mas focar a nossa atenção no único e verdadeiro Deus, Senhor sobre a nossa vida, Senhor sobre a minha e sobre a sua história. No capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 1 indo até o seu 8º versículo, Jesus ministrava naquele momento, ensinava naquele momento a multidão os valores do seu reino, os princípios para a vivência de um discípulo do Senhor, para um cidadão do reino de Deus. Ele estava com uma multidão à beira-mar. Ele estava no barco de Pedro, afastado ali um pouco da margem, para usar a reverberação das águas ali, para que a sua voz chegasse mais longe. Não tinha esse recurso que nós temos hoje, né? Hoje nós estamos aqui, na verdade, cada um no seu lar. Esse vídeo você pode estar vendo nesse momento de estudo que nós temos na quarta-feira na igreja, mas você pode ver esse estudo outro dia da semana, se você quiser. Você pode estar viajando, não dirigindo, obviamente, né? Mas você pode estar ouvindo. Você está no ônibus, põe um fone de ouvido. Você não é o motorista, você está ali como passageiro. Pode colocar. Aí você pode colocar até o som alto para o motorista ouvir, né? Não para apenas ver, né? Ele não pode ver, tem que ficar com o olho na estrada. Você pode estar fazendo uma caminhada, você pode estar acessando. Hoje nós temos esse recurso. Naquele momento Jesus estava numa situação que ele não tinha nem microfone, muito menos internet. Então ele usou o recurso que ele tinha para que a sua voz, a sua mensagem chegasse às pessoas. Isso é usar da didática. A didática é isso, olhar quais são as ferramentas que eu posso usar para que a mensagem, o meu ensino chegue a outras pessoas e as pessoas compreendam. Os professores sabem muito bem disso. Diversas formas de didática são observadas, analisadas para que os alunos possam aprender. Ainda mais esse período, não é? Aqueles que são professores estão se desdobrando para fazer os seus alunos captarem o ensino, entenderem aquilo que é necessário para o seu crescimento como pessoa. Então Jesus se afasta da margem no barco. Ele estava no barco de Pedro. Pedro trabalhou a noite inteira, jogou a rede para um lado, jogou a rede para o outro, nada pegou. Ele estava limpando as suas redes. E Jesus vai dar
uma ordem a Pedro: Pedro, lance aqui as redes. Lança as redes, Pedro. Então Pedro, depois de ter trabalhado uma noite inteira, uma noite que foi improdutiva, porque ele não conseguiu pegar peixe algum, ele segue a ordem do Senhor, lança as redes. Pedro obedece, e ao obedecer, Pedro sente o solavanco do barco, porque as redes se encheram, a ponto de o barco quase afundar e precisar pedir ajuda a outra embarcação para que pudesse retirar os peixes. E mesmo assim os dois barcos quase foram a pique, quase afundaram. Pedro entendeu que competia a ele obedecer, e ao obedecer a Jesus ele viu um resultado maravilhoso. E ali o texto nos fala que Pedro reconheceu a grandeza, a santidade de Deus em Cristo. Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador, não sou digno de estar na tua presença. E aí o Senhor o chama: Pedro, vem comigo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Sem essa percepção da indignidade humana, de como nós somos, quão podres nós somos, sem a percepção da santidade de Deus, a qual nós somos chamados, não existe discipulado. Sem saber quem você é, sem saber quem Deus é, não existe discipulado. Nós somos chamados a uma vida santa, somos santificados em Cristo Jesus, chamados para sermos santos. O Senhor não nos salva para que nós venhamos a viver conforme nós queremos a nossa vontade, mas sim conforme a sua vontade, vivendo como aqueles que foram separados para a sua obra bendita. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como discípulos, nós devemos buscar viver em santidade e buscar produzir mais e mais para o Senhor, vivendo de maneira santa, chamados por Deus, separados por Deus a fazer a obra de Deus, produzindo mais e mais. Conforme João fala no seu evangelho, a árvore que está produzindo frutos, o Senhor limpa para que ela produza mais e mais frutos, produzindo discípulos para o Senhor. Mas caminhando, uma última questão que eu quero ver com vocês nesse momento de estudo, é que a vida do discípulo, ela requer uma obediência ao Senhor. A consciência de que Deus nos vocacionou, que Ele nos separou, nos chamou, tanto para a salvação, mas também para o serviço. Isso vai desembocar em obediência. A consciência de que Deus nos vocaciona, tanto para a ação quanto para o serviço, vai desembocar, vai nos levar a viver em obediência. O Senhor nos salvou, nos chamou para a salvação, mas Ele nos chama só para a salvação. Ele nos chama para o serviço, para a sua obra. Uma vez que Ele nos salva, esse chamado é um chamado também ao serviço, ao desenvolvimento de uma vida com Ele. Nós não podemos ignorar o fato de que a prerrogativa inicial de todo o processo do discipulado não é nossa, é de Deus. Esquecer que existe um preço para seguir esse caminho, o caminho do discipulado, é incorrer num sério erro, um grave erro. E entender que Jesus está em todo o processo, na frente de todo o processo, é entender que o cabeça é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cérebro que comanda todo esse processo.
E ele, sendo cabeça, deixa claro para a gente como as coisas são conduzidas. É por ele. E esquecer que há um preço a ser pago, não um preço para a nossa salvação que já foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas é um preço a ser pago. Há um preço para ser discípulo de Jesus. Caminhar conforme a palavra de Deus nos fala, seguir, obedecer. Essa é a ordem do Senhor para a nossa vida. Obedeça. A situação que nós estamos hoje, vivendo com pecado e todas as consequências do pecado, é consequência de você olhar para a Bíblia Sagrada e olhar como foi no princípio de todas as coisas. Qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi querer ser igual a Deus. Qual foi a ordem que o Senhor deu? Olha só a quantidade de coisas que o Senhor deu para eles. Olha, aqui está o jardim, tem árvore tal, tem árvore tal. Olha, tem tantos animais aqui. Olha, é o seguinte, de tudo, vocês podem comer, dessa árvore, vocês podem caminhar livremente, tranquilamente, só tem uma coisa, dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não tocam. Era uma ordem simples. Olha o tamanho da enormidade do que o Senhor colocou ao cuidado deles. E o que acontece? Por querer ser igual a Deus, ao ser tentado pela serpente, eles caem. E, consequentemente, todos nós nascemos em pecado, porque nós não obedecemos. Jesus Cristo apresenta a perfeita obediência. Aí nós, muitas vezes, nos vemos questionamentos como: mas se eu fosse Adão, se eu fosse Eva, eu nunca teria comido. O querer ser igual a Deus é o erro que nós cometemos quando nós achamos que dominamos a nossa vida, como nós queremos decidir as coisas sem buscar o Senhor. Nós cometemos essa falha, nós cometemos esse erro, nós falhamos. Jesus apresenta a perfeita obediência e nos chama agora a obedecê-lo. O discipulado ele tem um preço, esse preço é a obediência. Muitos demonstram não ter qualquer ideia do preço do discipulado. Muitos demonstram que não fazem para ele menor sentido qual é o preço do discipulado. E por isso não produzem frutos dignos de arrependimento. Existem pessoas que estão mais pensando em fazer discípulos para eles do que para Cristo. Existem mais seguidores de pessoas para ele do que de Cristo. As pessoas têm que compreender que o trabalho do discipulado, o trabalho de um verdadeiro discípulo de Jesus, é um trabalho que você faz discípulos para Cristo. Se a gente não tem noção de que há um preço a ser pago, que é obedecer a Cristo, eu não consigo fazer um discípulo de Cristo. Se eu não obedeço a Cristo e a sua palavra, ao Senhor e a sua palavra, como que eu vou produzir frutos? Como eu vou apresentar discípulos para o Senhor? Eu posso fazer discípulos, mas não do Senhor. Eu posso fazer discípulos como os religiosos do tempo de Jesus faziam. Jesus falava: vocês tornam eles piores do que vocês. Porque vocês colocam esse peso sobre eles, eles acreditam nesse peso. E é uma responsabilidade, porque você está levando pessoas à condenação. Obedecer, conforme a Bíblia Sagrada nos apresenta, é melhor do que o sacrificar. A obediência, ela é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Aquele que tem os mandamentos do Senhor, que recebe os mandamentos do Senhor e guarda os mandamentos do Senhor, esse é aquele que mostra que ama o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 21 em diante, o Senhor trabalha essa questão. Aquele que tem os mandamentos do Senhor, ou seja, a sua palavra, e guarda a palavra do Senhor, vive a palavra do Senhor, esse é aquele que ama o Senhor, esse é o que vai demonstrar e gerar bons frutos.
A obediência no discipulado vem de um coração humilde, coração que sabe quem ele é. Mas é só de um coração humilde, um coração desejoso por aprender com o Senhor. O êxito, o resultado do discipulado, ele repousa, descansa na obediência à palavra do Senhor. Nós podemos descansar certos de que o Senhor nos abençoa, nos direciona, nos leva a viver conforme Ele quer. Meus amados e queridos, vocês que nos acompanham nessa transmissão, existe um preço para ser vivido como discípulo de Jesus Cristo. O preço eu não alcanço por mim mesmo, que é salvar a minha vida. Só Jesus Cristo pode fazer. Mas Ele nos diz o que nós devemos fazer. Crer na sua obra. Crer que Ele é nosso Salvador. O Salvador da sua vida, da sua história. E te chama a obedecer. O que Ele quer de nós é obediência, sinceridade, para que nós possamos caminhar com Ele e gerar frutos. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos colocar aqui os pedidos de oração que sempre envolve, nesse período que nós estamos vivendo, a questão da nossa nação, a questão do nosso estado, a questão do nosso município quanto à Covid-19, orando para que o Senhor esteja abençoando e capacitando a vida dos médicos, cientistas, pesquisadores. Pela graça do bom Deus, algumas vacinas já têm gerado aí resultado. Alguns países já iniciaram as vacinações. Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, a Rússia também já iniciou. Há o debate sobre qual é a melhor vacina, qual está no melhor estágio. A nossa oração é que, independente da vacina, de qual país que seja, que ela possa gerar um resultado, né? Que ela possa caminhar, né? Porque hoje o que está em embate na discussão é se a vacina ela vai nos livrar da Covid-19 ou se a vacina ela vai diminuir os efeitos. Então, se você vier a passar por esse processo, você passaria com muito menos problema. Então, está sendo visto essa questão entre as vacinas, como está sendo desenvolvido, né? Então, essa é a ideia nesse momento, mas de qualquer forma, a vacina vem para tirar esse peso, né, que nós temos de ficar trabalhando hoje com máscaras, né? Estou com a minha aqui comigo, né? Você tem que sair, você tem que usar máscara, você tem que vir para cultos, tem que ficar com máscara, porque não é pensando em você, né? Porque muitas vezes a gente foca na gente. Ah, mas eu não tenho problema. Não, mas tem o outro, a gente tem que pensar no outro, tem que pensar no próximo. Tanto quando a gente está na rua, tanto quando a gente está no comércio, pensar no outro, né? Conforme eu disse no domingo, eu falei após o encerramento da transmissão, que nós devemos tomar cuidado agora com a época de Natal, porque é o seguinte, o nosso desejo, na nossa cultura muito mais calorosa, a gente quer estar na casa das pessoas, né? Aquelas grandes reuniões. Só que esse momento não é momento para esse tipo de ajuntamento, né? Porque uma grande aglomeração, você corre um grande risco de você poder pegar uma doença como essa. Não é por maldade de uma pessoa, às vezes a pessoa é sintomática, não apresenta sintomas ou apresenta sintomas leves, que ela não tem noção de que ela está. E no ambiente, quando a gente está mais em casa, a gente descuida de algumas coisas, né? A gente descuida do cuidado de estar lavando sempre as mãos ali, descuida de passar o álcool gel, descuida de estar com uma máscara, e aí a gente acaba que, infelizmente, às vezes, sendo infectado ou infectando outras pessoas. Isso nos machuca, né? Então, todo esse período se faz necessário, mas aqueles que vão
passar com familiares ou vão passar com pessoas mais próximas, a orientação tem sido dada de você ficar o máximo possível em isolamento. Só sair para o extremo necessário. Se você pretende passar Natal com pai, mãe, irmãos, um grupo menor, se você vai fazer isso, a orientação é preserve nesses dias que antecedem o Natal. Evite sair, saia só para o básico, se é isso que você pretende. Agora, se você puder, fique na sua casa. Ano que vem faz aquela festa de novo, né? Porque a perspectiva é que essa questão, até que todos passem pela imunização, né? Recebam a vacinação, essa questão vai se desenvolver em meados de março, abril, para a maioria da população, ou seja, o grupo que não é grupo de risco. O grupo de risco no Brasil começa, pelo que tudo indica, entre janeiro e fevereiro a vacinação. Até que todos os grupos de risco sejam vacinados e os demais, então isso vai ser só lá para frente. Então, provavelmente o primeiro semestre nosso do próximo ano também vai ser com muito cuidado, né? E a gente está nessa possibilidade também, entre essa questão de viver aí um período de mais reclusão, que a gente tem visto aí dentre os governantes. Então a gente está atento a essas questões. Então nós temos que observar essas questões para que a gente possa caminhar bem. Então nós vamos orar nesse momento. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu sustento, e colocamos diante do Senhor nesse momento, Pai, as nossas vidas, gratos pela salvação das nossas vidas, sinal da tua graça e misericórdia, gratos porque o Senhor tem nos direcionado, abençoado, Pai, em meio a toda essa situação, gratos, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor sobre a nossa vida, o Senhor sobre a nossa história, e colocamos diante do Senhor a vida daqueles que têm enfrentado essa situação complicada com a doença, não só com a questão do Covid, mas também, ó Pai, com outras doenças, com outras questões de tratamento, ó Pai, de saúde que se fazem necessários, que requerem atenção, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja atuando, agindo na vida dessas pessoas. Muitas pessoas, ó Pai, durante esse ano, ó Pai, tiveram dificuldade de seguir o tratamento de saúde, ó Pai, devido às limitações, ó Pai, que foram colocadas pelos governos, ó Pai, nas suas mais diversas instâncias. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue preservando, como o Senhor assim o fez até esse momento, que o Senhor continue preservando, ó Pai, com vida. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe as famílias destes que têm enfrentado essas dificuldades, e também as famílias enlutadas por causa, ó Pai, do coronavírus, que perderam seus entes queridos, que sofrem, ó Pai, nesse momento, que devido a essa situação nem podem, ó Pai, velar os seus, mas sabemos que o Senhor é quem traz o conforto, a paz, ó Pai, nesse momento. É o Senhor que nos preserva com segurança e vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, as nossas vidas, derramando sobre nós a tua graça bendita, para que nós possamos avançar e desenvolver no conhecimento na graça do Senhor. Continua, Pai, derramando sobre nós a tua graça, sobre os nossos familiares, sobre nossos amigos, abençoando, Pai, o seu povo. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, só para que a gente possa entender aqui um pouquinho da dinâmica que a gente vai trabalhar agora nesse restante de ano, principalmente quanto à questão do Natal. Infelizmente, o culto de Natal específico de Natal, no dia de Natal ou na véspera, hoje nós estamos limitados. As únicas atividades no qual nós fazemos presenciais aqui na igreja no período do domingo à noite e no período do domingo da manhã, à noite com a transmissão, no domingo pela manhã. Então, o culto de Natal em si, nós faremos no domingo de manhã e domingo à noite, com as limitações, com todas aquelas regras que os irmãos já sabem. Agora, na próxima semana, na quarta-feira, eu vou dar uma pausa aqui
nessa sequência de estudos sobre o discipulado, e a gente vai tentar fazer uma programação especial na quarta-feira na transmissão nossa. Estou aqui conversando com o nosso irmão Zé Roberto, a gente faz aqui umas canções de Natal, uma breve mensagem, conversa sobre o Natal. Então nós estamos nos preparando para fazer isso aqui. Então nós, durante essa semana, nós estamos olhando, observando alguns cânticos natalinos, né, para que a gente possa caminhar aqui natalino, como quando eu digo aqui cristão, né? Porque canções de Natal a gente vai escutar demais esse período. Mas lembrando, né, da obra de Jesus Cristo, o nascimento do nosso Senhor, o verdadeiro significado do Natal, a salvação veio viver entre nós, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Salvador, sobre a minha e sobre a sua história. Deus abençoe a sua vida, continue derramando da sua graça bendita sobre a sua vida, que o amor do Senhor esteja sobre você e o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, um bom restante de semana na graça bendita do nosso Deus. Deus nos abençoando, domingo estaremos aqui na transmissão. Na próxima quarta-feira, se Deus assim nos abençoar, com alguns cânticos louvando e bendizendo o Senhor, louvando ao nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe.